Ele estava vivendo o melhor momento da vida. Rico, confiante, ao lado da mulher que escolheu seguir em frente. Mas bastou um segundo para tudo desmoronar. No meio da rua, entre pessoas comuns e um dia aparentemente normal, o passado voltou. Sem avisar, sem piedade. Não foi o rosto dela que fez o coração parar. Foi o que ela carregava nos braços. Um bebê. Pequeno demais para estar ali. Familiar demais para ser ignorado. Aquele encontro não trouxe respostas. Trouxe dúvidas que ele jamais quis enfrentar. Segredos enterrados, decisões que agora cobravam um preço. Porque algumas verdades não chegam para curar. Elas chegam para destruir tudo o que você acredita ser real. E quando ele percebeu o que aquilo podia significar, já era tarde demais para voltar atrás. Mas a pergunta que ficou foi: o que aquele bebê realmente escondia? E por que o destino escolheu revelar isso agora? O som discreto do motor importado se misturava ao trânsito da cidade enquanto ele dirigia com apenas uma mão no volante. O relógio caro em seu pulso marcava o fim de mais uma manhã comum, comum demais para alguém que, por fora, parecia ter tudo. O vidro do carro refletia seu próprio rosto, bem vestido, barba feita, postura confiante. Mas por trás daquele olhar firme havia um cansaço silencioso, acumulado ao longo de anos que dinheiro nenhum conseguiu apagar. Ao seu lado, ela sorria. Um sorriso leve, quase ensaiado, mas sincero bastante para enganar quem olhasse de fora. A namorada falava sobre planos simples. Um almoço diferente, talvez uma viagem curta no fim de semana. Ele concordava com a cabeça, respondia no tempo certo, mas parte de sua mente estava distante, presa em pensamentos que insistiam em voltar. Ele havia aprendido a seguir em frente. Pelo menos era isso que repetia para si mesmo. Depois do divórcio, construiu uma rotina sólida, organizada, segura. Trabalho, reuniões, eventos sociais. Pessoas ao redor que o admiravam, que invejavam sua vida. Ninguém fazia perguntas profundas. E ele gostava assim. Você está me ouvindo? Ela perguntou, rindo de leve, quebrando o silêncio. Estou, claro, respondeu, forçando o sorriso. Só estava pensando em nada importante. Ela sentiu, acostumada àquele tom. Havia nele um espaço que ela não ocupava completamente. E, no fundo, sabia disso, mas escolhia não tocar no assunto. Algumas feridas, quando cutucadas, sangram mais. O carro parou em um semáforo. Pessoas atravessavam a rua, cada uma carregando sua própria história invisível. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê do outro lado. Ele desviou o olhar rapidamente, sentindo um aperto inesperado no peito. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. Sempre que via um bebê, algo se movia dentro dele, um incômodo antigo, mal resolvido, que ele nunca teve coragem de encarar. Já passou, pensou. Isso ficou no passado. Mas o passado tem um jeito cruel de esperar o momento certo para reaparecer. Mais tarde, enquanto caminhavam por uma praça tranquila, o clima parecia mais leve. Crianças riam, folhas secas estalavam sob os pés, o sol da tarde desenhava sombras longas no chão. A namorada segurou seu braço, encostando a cabeça em seu ombro. Por alguns segundos, ele quase acreditou que aquela paz era real. Você parece distante hoje, ela disse, com cuidado. Aconteceu algo? Ele respirou fundo antes de responder. Só dias em que a cabeça pesa um pouco mais, disse. Nada que você precise se preocupar. Mas ele mesmo não acreditava nisso. Enquanto caminhavam, sua mente voltou, sem aviso, a lembranças que ele evitava revisitar. O fim do casamento, as discussões não ditas, o silêncio que se instalou antes da separação definitiva. Ele lembrava do olhar dela na última vez que se viram. Não havia raiva, apenas algo pior, decepção misturada com uma tristeza profunda. Ele nunca soube ao certo quando tudo desmoronou. Apenas aconteceu. Pararam perto de um banco. Ele se sentou, passando a mão pelo rosto. Por um instante, fechou os olhos. Quando os abriu novamente, algo mudou. Não foi imediato. Não foi dramático como nos filmes. Foi sutil. Um detalhe fora do lugar. Do outro lado da praça, entre pessoas comuns, ele viu uma mulher parada. O corpo ficou rígido antes mesmo de a mente reconhecer o rosto. O coração acelerou de forma quase dolorosa. Era ela.
O tempo pareceu desacelerar. O barulho ao redor ficou distante, abafado. Ele sentiu a boca secar, as mãos ficarem frias. Não fazia sentido. Aquela pessoa não deveria estar ali. Não agora. Não daquele jeito. Ele tentou convencer a si mesmo de que estava enganado, que era apenas alguém parecida. Mas então ela virou levemente o rosto e não restou dúvida alguma. A ex-esposa. Os cabelos um pouco diferentes, o rosto mais magro, marcado por algo que ele não sabia definir. Cansaço, tristeza, maturidade forçada. Havia nela uma seriedade que não existia antes. E então ele viu, nos braços dela, envolto em um cobertor claro, havia um bebê. Seu corpo inteiro reagiu antes que pudesse pensar. O ar sumiu dos pulmões. O chão pareceu instável. Ele sentiu um zumbido nos ouvidos, como se algo estivesse errado com a própria realidade. Não, isso não podia estar acontecendo. A namorada percebeu a mudança repentina. O que foi? Perguntou, seguindo o olhar dele. Ele não respondeu. Não conseguiu. Seus olhos estavam presos naquela cena, enquanto sua mente tentava desesperadamente organizar informações que não faziam sentido juntas. Ela parecia protegê-lo com o corpo, segurando com cuidado, como se aquele bebê fosse a coisa mais preciosa e frágil do mundo. Havia medo em seus gestos, e algo mais, algo que ele conhecia bem demais. Culpa. O bebê se mexeu levemente, e por um segundo o cobertor se afastou o suficiente para revelar parte do rostinho. Não completamente, apenas o suficiente para causar um impacto que ele não estava preparado para sentir. Um choque silencioso atravessou seu peito. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar no banco para não cair. Sua respiração ficou curta, irregular. Não era apenas surpresa. Era como se uma porta antiga tivesse sido aberta à força, liberando tudo que ele manteve trancado por anos. Isso não é possível, repetia por dentro. Isso não pode ter nada a ver comigo. Mas quanto mais tentava afastar o pensamento, mais ele se impunha. A ex-esposa levantou o olhar por um instante. Seus olhos cruzaram os dele. O mundo parou. Não houve sorriso. Não houve aceno. Apenas o olhar carregado de reconhecimento imediato e pânico contido. Como se ela soubesse que aquele encontro iria acontecer um dia, mas não agora, não assim. Ela desviou o olhar rapidamente e começou a se afastar, misturando-se à multidão. Cada passo dela parecia um aviso silencioso. Não chegue mais perto. Não faça perguntas. Ainda não. Você conhece aquela mulher? A namorada perguntou, confusa, sentindo o clima pesado se instalar. Ele engoliu em seco. A resposta ficou presa na garganta. É alguém do passado, disse, finalmente, com a voz mais baixa do que pretendia. Mas nem ele sabia o que aquilo significava naquele momento. A imagem do bebê não saía de sua mente. O tamanho, a forma como ela o segurava, o cuidado exagerado. E aquele detalhe que ele tentou ignorar, mas que agora queimava como fogo em seus pensamentos. Havia algo ali que não era coincidência, algo que ele nunca foi informado, algo que, se fosse verdade, mudaria tudo. Ele se levantou de repente. Preciso ir, disse, sem olhar para a namorada. Ir para onde? O que está acontecendo? Ela insistiu. Ele não respondeu. Seus olhos procuravam desesperadamente a mulher na multidão, mas ela já havia desaparecido. Restava apenas o vazio, a dúvida e um medo crescente que ele não sentia havia anos. Porque, naquele instante, ele entendeu uma coisa terrível. O passado que ele acreditava enterrado. Talvez tivesse deixado algo vivo para trás. E se ele estivesse certo, nada do que construiu até ali estaria seguro quando a verdade finalmente viesse à tona. A noite caiu pesada sobre a cidade. As luzes dos prédios brilhavam, mas para ele tudo parecia apagado por dentro. O apartamento silencioso, grande demais para alguém que, naquele momento, se sentia pequeno. Ele caminhava de um lado para o outro, incapaz de se sentar, incapaz de pensar em outra coisa. O rosto do bebê voltava à sua mente como um eco insistente. Aquele pequeno detalhe que ele tentou ignorar na praça agora gritava dentro dele. O jeito como a criança se mexeu. A curva do rosto. Algo familiar demais para ser coincidência. Ele passou a mão pelos cabelos,
respirando fundo. Não, murmurou para si mesmo. Isso não pode ser verdade. Mas o corpo não mente. E o coração, muito menos. O telefone vibrava na mesa. Mensagens da namorada. Perguntas. Preocupação. Ele não respondeu. Como explicar algo que ele mesmo ainda não conseguia entender? Sentou-se no sofá, finalmente vencido pelo cansaço emocional. Fechou os olhos e as lembranças vieram sem pedir permissão. O último ano do casamento. As brigas que não eram sobre dinheiro, nem sobre rotina. Eram sobre ausências, sobre promessas adiadas, sobre um futuro que nunca chegava. Ele se lembrava de como ela evitava o olhar dele nos últimos meses, de como parecia carregar um peso invisível. Se tivesse prestado mais atenção, pensou, sentindo o peito apertar. Naquela mesma noite, ele tomou uma decisão que evitou durante horas. Pegou o celular e abriu o contato que nunca teve coragem de apagar. O nome ainda estava ali. Ficou alguns segundos olhando para a tela, com o polegar suspenso no ar. Cada parte dele dizia para não fazer isso, para deixar o passado onde estava. Mas outra parte, mais forte, exigia respostas. Digitou uma única mensagem. Precisamos conversar. O tempo até a resposta pareceu eterno. Quando o celular finalmente vibrou, ele quase deixou cair. Não aqui. Amanhã, no mesmo lugar da praça. Sozinho. O coração dele disparou. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu soubesse o que estava prestes a acontecer. Ele chegou cedo à praça. Sentou-se no mesmo banco. As mãos suavam. A mente criava 1000 cenários possíveis, nenhum deles bom. Quando ela apareceu, ele soube imediatamente. Caminhava devagar, implorando o carinho. O bebê dormia, alheio ao caos que causava sem sequer saber existir. Ela parou à frente dele. Por um instante, nenhum dos dois falou. Anos de história comprimidos em um silêncio pesado. Você não deveria ter visto, ela disse, por fim, com a voz baixa. Mas eu vi. Ele respondeu, quase num sussurro. E agora não consigo fingir que não vi. Ela respirou fundo, como alguém prestes a se afogar. Eu não queria que fosse assim. Ele apontou discretamente para o carrinho. Quantos meses? Ela hesitou. O suficiente para mudar tudo. Aquela resposta confirmou o que ele mais temia. Ele é meu? Perguntou, direto, sem rodeios. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas. Eu tentei te contar, disse, com a voz tremendo. Tantas vezes. Mas você estava sempre distante, sempre ocupado, sempre achando que tudo podia esperar. Ele sentiu como se o chão cedesse sob seus pés. Então, é verdade. Ela assentiu lentamente. Eu descobri depois que você foi embora. E quando tentei te procurar, você já estava em outra vida, outra mulher, outro mundo. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ele se levantou, começou a andar de um lado para o outro, passando a mão pelo rosto. Você decidiu isso sozinha? Perguntou, com dor e incredulidade misturadas. Eu estava com medo, ela respondeu. Medo de te prender. Medo de ser rejeitada. Medo de ouvir que não era o momento certo. De novo. Ele parou. Olhou para o bebê. Aproximou-se lentamente. O pequeno se mexeu. Abriu os olhos por um segundo. E naquele instante, tudo fez sentido de uma forma assustadora. O mesmo olhar. O mesmo. Ele sentiu algo quebrar dentro de si. Eu perdi tudo. Não perdi? Disse, com a voz embargada. Ela não respondeu. Não precisava. Ele sentou novamente, com o rosto entre as mãos. Não chorou alto. Chorou por dentro. Pelo tempo perdido. Pelas escolhas erradas. Pelo filho que não viu nascer. O que você quer agora? Ela perguntou, com cuidado. Ele levantou o olhar. A pergunta é, o que você precisa? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Estabilidade, respondeu. Verdade. Presença. Não promessas. Ele sabia que aquela era a hora da verdade. Não havia meio termo. Não havia como manter tudo como estava. Pensou na namorada, na vida confortável, na imagem que construiu para o mundo. Tudo isso parecia vazio diante daquele carrinho simples, daquele bebê real.
Eu quero fazer parte da vida dele, disse, com firmeza. Não como alguém que aparece de vez em quando, mas como pai. Ela o encarou, surpresa. Isso muda tudo, disse. Eu sei, respondeu. E talvez seja isso que precise mudar. Mais tarde, no mesmo dia, ele teve a conversa mais difícil de sua vida. A namorada ouviu em silêncio. Chorou. Perguntou se fez algo errado. Não, ele respondeu, com honestidade. Eu é que me perdi tentando fugir de quem eu era. Ela se levantou, com os olhos vermelhos. Então vá, disse, mas vá inteiro. Não leve pedaços de mim com você. Ele respeitou aquela dor. Aquela despedida foi limpa, mesmo sendo dolorosa. As semanas seguintes não foram fáceis. Ele aprendeu a segurar o bebê. É cor de madrugada. A ouvir choros que não pediam dinheiro, mas presença. Ele errou. Aprendeu. Caiu. Levantou. A ex-esposa observava de longe, ainda desconfiada. Mas aos poucos, viu algo diferente nele. Não o homem seguro e distante de antes, mas alguém tentando, de verdade. Uma noite, enquanto o bebê dormia no peito dele, ela se sentou ao seu lado. Você sabe que isso não apaga o passado, disse. Eu sei, respondeu. Mas talvez construa algo melhor do que ter fingido que ele nunca existiu. Ela sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Meses depois, a vida dele já não era a mesma. Não era perfeita. Era real. E isso bastava. Ele aprendeu que sucesso não é o que se mostra, mas o que se assume. Que fugir das consequências custa mais caro do que enfrentá-las. E que algumas verdades doem, mas salvam. Naquela mesma praça, agora empurrando o carrinho, ele parou por um instante. Olhou para o filho, depois para ela, e pensou em tudo que quase perdeu por medo. E então, uma pergunta silenciosa ficou no ar, não só para ele, mas para todos que ouvem essa história. Quantas coisas realmente importantes você deixaria passar, só para não encarar uma verdade que pode mudar tudo? O sol se punha lentamente, espalhando uma luz dourada pelo parque. O homem sentou-se no banco, segurando o bebê no colo, sentindo o peso do mundo misturado ao alívio de uma nova chance. Ao seu lado, a ex-esposa observava, com um sorriso tímido e lágrimas nos olhos, refletindo sobre escolhas, perdas e aprendizados. Ele olhou para a criança, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Não era apenas amor, era responsabilidade. Era o entendimento de que certas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser enfrentadas. Que fugir delas só prolonga a dor, enquanto encará-las transforma vidas. Às vezes, a vida nos obriga a olhar para o que mais tememos, o passado, os erros, os segredos que pensamos enterrar. Mas é nesse confronto que encontramos crescimento, pensou ele. Ele se deu conta de que nada no mundo vale mais do que presença, honestidade e tempo dedicado àqueles que amamos. Nem riqueza, nem status, nem a rotina perfeita que construiu. Aquilo que realmente importa são os laços humanos que criamos, e como cuidamos deles quando a oportunidade ainda existe. A ex-esposa sorriu levemente e disse, você percebeu, não é? Que não se trata de controlar o passado ou evitar o sofrimento, mas de escolher o que fazer com ele agora. Ele assentiu, segurando mais firme o bebê. Sentiu uma paz inesperada. Não era uma vitória sobre o passado, nem sobre erros antigos. Era uma vitória sobre si mesmo. Sobre a coragem de enfrentar a verdade e agir com amor, mesmo quando dói. Enquanto observava o parque silencioso, ele pensou em todas as pessoas que correm daquilo que deveriam encarar. Medos, arrependimentos, conversas difíceis, reconciliações adiadas. Percebeu que a maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que nutrimos em nossos corações. E naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais fugir das verdades que importam, nunca mais deixar que o medo ou o orgulho custem momentos que não voltam. O bebê se mexeu, abrindo os olhos, e ele sorriu. Pequenas mãos tocaram o rosto dele, lembrando de que a vida continua, que cada escolha conta e que cada dia é uma oportunidade de reparar, amar e crescer. Porque a verdade é universal. Os erros podem nos ensinar, a dor pode nos moldar, e enfrentar o que nos assusta nos permite criar algo melhor. Não existe riqueza maior do que a coragem de encarar a realidade e fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, mesmo que doa.
Enquanto o céu escurecia, ele percebeu que o amor, a responsabilidade e a honestidade não conhecem fronteiras. Que todos, em algum momento, têm a chance de reescrever sua história, mas apenas se tiverem coragem de olhar para o que realmente importa. E a pergunta ficou no ar, ecoando não só em sua mente, mas em todos que assistem. Quantas oportunidades de amor, perdão e crescimento você deixou escapar porque teve medo de enfrentar a verdade?